E nesse momento eu declaro que os nossos corações serão abertos para a palavra de Deus. Nesse momento eu declaro que nós seremos transformados. Nosso amado pastor, ele sempre vem aqui e ele fala: conhecereis a verdade? Jesus, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho porque ele é o único que consegue levar o homem do reino das trevas ao reino das luzes. E a verdade porque um encontro com Jesus te liberta por completo. E a vida porque a vida, ela é eterna. Mas, pensando nisso, vamos ler aqui João 3,16. Todos juntos, vamos comigo? Porque Deus tanto amou o mundo. Meus amados irmãos, o que é a vida eterna? Fiz essa pergunta algumas vezes em alguns lugares e as pessoas sempre me responderam: Lucas, muito óbvio, vida eterna, eu vivo para sempre. E aí, só que o Senhor, não é bem isso que a palavra de Deus diz sobre vida eterna. Embora na vida eterna você vai viver de eternidade a eternidade, mas a melhor definição é em João 17:3. João 17, versículo de número 3. Em João 17, Jesus ele está fazendo a famosa oração sacerdotal. É quando ele se separa e começa a orar. Ele ora por mim, ele ora por você, e nessa oração traz grandes revelações. E no versículo de número 3, a Escritura diz: esta é a vida eterna, que te conheçamos, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a vida eterna é o conhecimento a respeito de quem Jesus e Deus é, ou quem eles são. A vida eterna tem a ver com quanto nós vamos conhecer a Deus. E para isso, a igreja não precisa ser arrebatada. Sabe por que João 3,16 está dizendo que Deus entregou Jesus para que tenham vida eterna? Em outras palavras, Deus entregou Jesus para que ele fosse conhecido por mim e por você. Lá no começo das Escrituras, a gente vê Adão, a gente vê o Jardim do Éden, e na viração do dia o que acontecia? O Senhor visitava. Meus amados e queridos irmãos, o Senhor não conhecia o homem por plenitude? Certamente. Então por que o Senhor visitava? Porque ele desejava ser conhecido por completo. 2 Coríntios 9 vai dizer que ninguém pode revelar nada do coração de Deus, senão o Espírito Santo de Deus, que sonda todas as coisas. E meus amados irmãos, Deus quer um relacionamento. E quando nós não queremos um relacionamento com Deus, nós estamos desprezando a oferta de paz. Nós estamos desprezando o sacrifício de Cristo no madeiro. Porque esse é o plano original de Deus, um conhecimento. Certa vez eu escutando uma pregação de Alessandro Vilas Boas, ele me fez perceber algo, que quando Deus sopra na narina do homem, a primeira coisa que o homem olha é o que ele deveria estar olhando até hoje, a face de Deus, frente a frente. Foi para isso que o Senhor te gerou. Porém, nós vivemos em um século 21, e no século 21 nós temos alguns quesitos que têm atrapalhado a igreja. E quando eu digo atrapalhado é porque nada consegue impedir a igreja. Satanás ele não tem força contra a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, amém? As portas do inferno não prevalecem contra a sua e a minha vida, amém?
Então nós não devemos ter medo do inferno. Mas como eu estava falando, o inferno não tem poder contra nós, de atuação. Mas o inferno se levanta contra nós, fazendo a gente nos distrairmos da verdade da palavra. Nós vivemos em uma geração onde nós nos distraímos com muita facilidade. Basta você entrar no Instagram e lá se foi 2 horas da sua vida. Basta você entrar no YouTube e lá se foi 2 horas da sua vida. Basta você acessar o Netflix e lá se foi 2 horas da sua vida. Nós nos distraímos com muita facilidade. E isso tem sido um grande problema. Porque a igreja, ela está deixando de guerrear contra o inferno, não por medo, mas porque ela não está percebendo a atuação do inferno. Porque ela passa muito tempo se distraindo com as coisas desse mundo, embora a igreja não seja desse mundo. Nós não somos dessa terra, mas nos distraímos com coisas dessa terra. Nós não somos dessa terra, mas Satanás nos oferece pratos e a gente aceita. Sabe, meus irmãos, e o plano de Deus é um relacionamento saudável. Quantos aqui já são casados? Levanta a mão. Quantos aqui namoram ou são noivos? Quantos aqui gostam de quando estão falando com seu cônjuge? Falei a palavra certa? Aleluia. Não vou repetir não. Vou manter. Estou saindo ganhando. Mas quantos aqui gostam de estar conversando com ele e ele está no Instagram? E ele está no WhatsApp? E ele não está prestando atenção em você? Então por que quando Deus quer falar com a gente faz isso? Quando Deus quer falar com a gente não dobra e vai orar. A gente fala, Senhor, daqui a pouco eu falo com o Senhor. É que agora eu tenho muito rápido, eu tenho um compromisso. Senhor, é que meu ônibus já vai partir, eu preciso correr. Agora eu não tenho tempo. Só que não faz sentido cristãos que têm vida eterna reclamarem de falta de tempo. Como nós vamos reclamar de falta de tempo se o Senhor nos deu vida eterna? Na verdade, nós estamos olhando muito para nós mesmos e pouco para o que o Senhor quer fazer. Sabe, meus amados irmãos, eu estava ontem no Aviva Experience, na Igreja United, e eu fui levar uma palavra de dízimos e ofertas, e ali eu contei um testemunho, e o testemunho falava de um senhor que eu entrei no 771, misericórdia, orem pelos transportes públicos, orem com fervor, misericórdia. E aí eu estava no 771, naquele trânsito ali em Guadalupe, tranquilo, calmo. A cada 3 horas ele anda 2 centímetros, mas amém. E surgiu 2 lugares. Quem aqui anda de ônibus sabe que quando surge 2 lugares, você está muito abençoado. E surgiu 2 lugares e eu estava lá. E existia um senhor, gente, que era muito esquisito. O senhor estava sentado numa cadeira, ali no cantinho, sabe? E aqui tinha um homem que parecia ser normal, de fone de ouvido. Gente, é o 771. E aí, eu falei, vou sentar do homem que parece, do lado ali do homem que parece ser normal. Tá tudo certo. Mas só que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus nunca conseguem fazer o que querem. E o Senhor falou, lá do lado do senhorzinho. Não deu nem tempo de eu pensar, ele entrou numa curva, eu caí lá. E aí eu olhei pro senhorzinho e falei, boa noite. O senhorzinho abriu um sorriso, mas tão lindo. Naquele momento, ele deixou de ser estranho. E ele falou, boa noite. Estava no inverno, então fazia muito frio.
E eu via que aquele senhorzinho estava o tempo todo tentando se aquecer com as mãos. Naquele momento, eu comecei a falar com aquele senhor. E só por eu ter dado atenção a ele, ele virou para mim e falou: você é cristão. Sabe? E aí eu falei que eu era cristão. Fiquei falando de Jesus para ele. Mas o Espírito Santo me incomodou. Me incomodou não, me alertou. O Espírito Santo não incomoda, ele alerta. E eu falei pro senhor: tá muito frio, o senhor não tem um casaco? E ele falou: eu não tenho um casaco. E aí eu abri minha mochila, eu tinha um casaco. Eu entreguei o casaco na mão daquele senhor. E ele começou a olhar para mim com um olhar diferente. Parecia que o Espírito Santo tinha invadido aquele senhor e estava me olhando. E aí eu continuei a falar de Jesus para ele. E aí eu falei: posso orar pelo senhor? Aí ele falou: pode. Eu comecei a orar por ele. E eu vim orando por ele, até que tiveram que puxar a cigarra do ônibus para eu descer. E naquele momento eu olhei para aquele senhor e falei: o Senhor Jesus está te dando mais uma oportunidade. O senhor deseja aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador? E ele falou: eu aceito. Dentro dos ônibus existem milhares de almas sedentas por Jesus. Sabe, dentro do seu trabalho existem milhares de almas sedentas por Jesus. Só que nesse ônibus haviam pessoas do meu trabalho. E no outro dia, quando eu cheguei na empresa, o rapaz do meu trabalho chegou para mim: Lucas, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei, eu tive que sair do meu lugar e sentar do lado daquele senhor, porque ele chorava e agradecia a Deus.